Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Colom e eu trouxe para vocês mais um vídeo para a nossa série de 72 anjos. O anjo de hoje, pessoal, é o anjo de número 19, o anjo Leuvia. Existem outros dois anjos com, com o nome parecido, tá pessoal? Que é o anjo Laovia, né? E o anjo Lauvia. Então tem diferença aí na pronúncia, tá, pessoal? Então o de hoje é o Leuvia. Pessoal, o anjo Leuvia, ele é um anjo da categoria dos tronos. O dia mais indicado para conexão com ele é o domingo. A vela é a vela amarela, tá? Para quem quiser utilizar algum cristal, é o cristal de safira e o incenso de erva doce, tá, pessoal? Vocês podem estar utilizando também a própria erva doce, tá? Se vocês conseguirem a planta mesmo, né, vocês também podem estar utilizando. Ele é um anjo, né, que tem como elemento a água e o planeta correspondente é Saturno, tá, pessoal? Então, por exemplo, para quem não quiser se conectar de uma forma mental, né, totalmente simples, e quiserem incrementar com algumas coisas, vocês podem estar utilizando aí um cálice com água, tá? Um cálice transparente ou então um cálice dourado. Vocês podem estar utilizando também a própria planta, né, da erva doce e o cristal, né? Não é, acho que não são todos que irão conseguir, né? Mas uma safira, né? Um pedaço de safira seria interessante. E a vela, pessoal, é a vela amarela. Quem não tem a vela amarela pode ser a vela branca, que é uma cor universal, tá? O planeta relacionado com o anjo Leúvia é o planeta Saturno, tá, pessoal? Dentro da Kabbalah nós iremos nos deparar com a esfera de Binah, tá? E o que o anjo Leúvia ele nos inspira, né? Ou então o que ele pode nos fornecer energeticamente a partir de uma conexão com ele, né, pessoal? O anjo Leúvia, ele é muito interessante para que nós possamos acessar informações das vidas passadas, tá, pessoal? Então, olha que interessante, né? Algumas situações no presente, né, elas são também explicadas por situações de vidas passadas, tá? Então, nós podemos também, através disso, acessar os registros akáshicos. Só não vou me aprofundar nisso aqui, pessoal, porque é uma forma de conexão simples, tá? Isso não impede também que para quem conhece um pouco de meditação, para quem já pratica meditação, a partir do momento que vocês se conectam com essa energia de Leúvia, vocês possam estar sim recebendo alguns insights referentes a vidas passadas, tá? Informações aí também dos seus registros akáshicos, tá, pessoal? O anjo Leúvia, ele também é muito interessante naqueles momentos em que nós precisamos desenvolver uma resiliência, tá, pessoal? Em que nós precisamos nos adaptar às mais diversas situações, né? Nas situações adversas também. O anjo Leúvia, pessoal, ele também irá nos auxiliar dentro daqueles recomeços, né? Quando a gente perde alguma coisa, né? Eu costumo dizer que algumas pessoas, quando se deparam com a famosa torre no tarô, né? O arcano maior da torre, algumas pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, né, sobre o tarô, sobre o esoterismo, esses assuntos, ela pode enxergar a situação toda como uma grande perda, como uma grande catástrofe, sem esperanças ali de um recomeço, né? Mas na verdade, na maioria das vezes quando isso acontece, é aonde você consegue extrair qualidades dentro de você, habilidades e seja lá o nome que você quiser dar, você consegue extrair ali forças, né, e habilidades para se reconstruir. E essa reconstrução está muito ligada com Leúvia, pessoal. Olha que interessante, né? Eu acho que com todos os vídeos que eu já postei aqui até agora, né, com esses serão 19 vídeos sobre os anjos, vocês já devem estar entendendo um tipo de padrão. Vocês já devem ter percebido um tipo de padrão. E qual é esse padrão? É como se cada um trouxesse uma qualidade, mas que está dentro de nós mesmos. Vocês já repararam isso? Aonde que eu estou querendo chegar com isso, né? Pessoal, vocês irão entender que todas essas forças, né, todas essas energias, todos os anjos, daimons, todos eles estão dentro de você. Olha que interessante.
Então, uma coisa que vocês perceberão ao longo do tempo é que todas essas forças, todas essas energias, elas estão dentro de você, que está dentro de outra coisa, que está dentro de outra coisa, que está dentro de outra coisa, até nós percebermos que é como se fosse a consciência de Deus expandida, né? É como se não é expandido o nome, é como se fosse a consciência de Deus é, em que houve uma superdivisão em milhões de pedacinhos, tá? Para ficar mais fácil de entender, e que cada pedacinho compõe uma parte da própria consciência, entende? São camadas e mais camadas em que para que nós consigamos entender tudo isso, claro, não será apenas em uma vida, eu acho muito difícil que isso aconteça em uma vida, mas para que nós consigamos entender, leva tempo. E tem que ser de pouco em pouco. Você não consegue absorver tudo de uma vez só, entende? Então, para quem está acompanhando os vídeos aqui do canal, né, sobre a série de anjos, vocês perceberão isso, que são qualidades que está dentro de nós. São habilidades que estão dentro de nós, esperando para serem, digamos assim, externadas, né, no mundo físico. E o anjo Leúvia, pessoal, é um anjo muito interessante também. Por quê? Porque ele também irá mostrar para você a humildade diante das provações. Olha que interessante, né? Por que humildade diante das provações, pessoal? Porque nós iremos perceber uma coisa muito interessante. Aqui na Terra, na vida, em algum momento você vai precisar de outra pessoa, tá? Você vai precisar de outra pessoa. E muitas vezes, quem pode estar auxiliando vocês, acredite ou não, pode ser até a pessoa que você considera seu próprio inimigo. Olha que interessante. Às vezes, no momento ali de provação, um momento muito complicado, você pode ter que pedir ajuda para uma pessoa que você sabe que é seu inimigo. Olha que interessante. Então, o que você aprende aí também? Você aprende a questão da humildade. Agora tem um detalhe, não fica preso só nisso, né? A humildade, ela também, ela se é apresentada diante das provações para que você perceba o quão pequenininho nós somos, né, diante das coisas, né? E muitas das vezes nós queremos ter o controle absoluto sobre as coisas. E não é assim, pessoal, não é assim. Você precisa ter humildade para perceber que você é um ponto diante de algo imenso. Então, o anjo Leúvia, ele irá nos conceder essa capacidade, eu digo até esse entendimento e essa sabedoria de que a humildade ela é válida, muito válida, e nós iremos nos deparar com ela ou ter que desenvolvê-la em algum momento de nossas vidas, tá, pessoal? Humildade não é também ser massacrado, tá, pessoal? Não quer dizer que você tem que ficar apanhando, não é disso que eu estou falando, tá? O, o anjo Leúvia, pessoal, ele também auxilia naqueles momentos em que nós estamos nos sentindo muito tristes, né? Então, quando nos conectamos com essa energia, nós conseguimos elevar também a nossa frequência, né? A nossa energia, e se nós estamos nos sentindo tristes, né? Nós sentimos também o alívio dessa tristeza, tá, pessoal? E para quem está recomeçando, né, após um período, digamos assim, conturbado, desastroso, ou que perdeu muita coisa, ou que perdeu tudo, nós podemos pegar como um exemplo, pessoal, quando existe algum tipo de enchente, né, algum tipo de deslizamento de terra, onde as pessoas, infelizmente, acabam perdendo tudo, e elas dão um jeito de recomeçar, tá? Então, essa energia do recomeço, né, essa capacidade ali de se reinventar diante dessas situações, vem do anjo Leúvia, tá, pessoal? Tem muita da influência dele aí nessas questões, tá? Apesar de que a maioria das pessoas não percebe isso, né? Não sabe isso, mas também não é obrigação delas de saberem isso, né? Mas para quem estuda realmente essas questões mais esotéricas, né? Essas questões mais aprofundadas ligadas à espiritualidade. Então, o anjo Leúvia é a energia ali principal que está auxiliando nessas questões de recomeços, tá, pessoal? O anjo Leúvia, ele também está muito conectado com a questão de advocacia, tá, pessoal? Por quê? Porque ele é um anjo que está relacionado com o planeta Saturno, né? Então, geralmente, tudo que envolve justiça, né, está relacionado com essa questão, com essa esfera de Saturno, né? Porque é Binah e também é a esfera, assim, simbolicamente falando, a esfera de Xangô, né, pessoal? Então, tem tudo a ver com a verdade, com a justiça, né? Com os julgamentos também. Então, por exemplo, se você precisa se proteger de algo, né, digamos assim que você está
em uma situação em que você percebe que tem um perigo ali iminente, né? Tem um perigo iminente. Você pode estar mentalizando, né? Ou mantralizando o nome de Lehuvia para que auxilie com um pouco de proteção, né? Ou com a proteção total em determinadas situações. Mas é claro, tudo isso, pessoal, é preciso ter fé também, tá? É preciso ter fé, você precisa pedir com verdade interna ali, colocar para fora realmente esse pedido de socorro, de ajuda com fé, né? Então, para as energias angelicais, normalmente eles auxiliam aquilo que é justo, né? Então, mas funciona, tá, pessoal? Isso funciona. Eu mesmo, em algumas situações, né, que eram situações um tanto quanto complexas, né, já mantralizei mentalmente mesmo, né, a energia de um ou outro anjo e eu fui atendido quase que de imediato, tá? Lembrando, tudo também está dentro de você. Todas essas forças, essas energias estão dentro de você, né? Só que você precisa aprender a acessar essas energias. Então, o anjo Lehuvia, pessoal, ele também é responsável naqueles momentos em que nós precisamos nos adaptar espiritualmente, né? Como se fosse uma resiliência espiritual. Quando nós adentramos no caminho da espiritualidade, né? Começamos a praticar algumas coisas, começamos a ter uma rotina espiritual, nós iremos perceber que em vários momentos precisamos nos adaptar às mais diversas situações. Por quê? Aqui mesmo gravando o vídeo para vocês, fica muito evidente às vezes que eu estou tentando passar uma informação, digamos assim, que ela é mais crucial para algumas determinadas situações que acontecem na vida de tanto minha quanto das outras pessoas, né? Ou seja, na vida de vocês também, que são cruciais, mas é como se um monte de coisa tentasse impedir que essa informação chegasse. Então começa barulho de tudo que é lado, né? Isso, aquilo, outro. E para você conseguir manter o foco para passar a informação, você precisa ao mesmo tempo se adaptar, né? Ter a resiliência ali também de se adaptar para que esse barulho não interfira na mensagem que está sendo passada, né? Então você desenvolve também a paciência, e a paciência está muito relacionada com Lehuvia também, pessoal. E o anjo Lehuvia, ele além de nos auxiliar também nessa questão de tristeza, ele também está relacionado com a tristeza da alma, né? Na cura da tristeza da alma, no alívio da tristeza da alma, tá, pessoal? E ele também auxilia nas questões dos traumas, tá, pessoal? Trazendo também cura e uma sabedoria mais profunda. Por quê? Vocês já devem ter percebido o seguinte, que algumas pessoas que passam por algum tipo de trauma ao longo do tempo, conforme vai acontecendo, né, os processos de cura, né, essa pessoa ela adquire um entendimento e uma sabedoria muito grande, em que mais tarde ela pode inclusive estar repassando esse conhecimento, né, tudo que ela aprendeu, que ela entendeu ao longo da jornada dela para outras pessoas, auxiliando outras pessoas também. Olha que interessante. E isso também está relacionado com Lehuvia. Entenderam? Então, é muito interessante quando nós nos aprofundamos nessas questões, porque nós conseguimos perceber que no fundo está tudo dentro de nós, né? Nós fazemos parte de um todo e esse todo também faz parte de nós, né? Então está tudo conectado ao mesmo tempo. A diferença é que assim, pessoal, cada nível desse de conhecimento também existe uma frequência, né? Existe ali precisa haver uma frequência que casa ali com aquilo para que você absorva aquilo corretamente, né, e consiga também externar isso. Então é por isso que a maioria das pessoas, e eu também me coloco nessa questão, tá, pessoal? Às vezes nós não conseguimos acessar coisas mais elevadas simplesmente porque não estamos na mesma frequência, tá? Porque imagina, pessoal, vamos supor que por algum motivo você consiga acessar um conhecimento muito maior, né? Que vem de uma frequência muito maior. Só que você não está preparado para isso. O que você vai fazer com isso, né? Então chega a ser até perigoso, né? Por quê? Porque você precisa, tudo que você recebe, né, de conhecimento, você precisa entender aquilo e usar aquilo com sabedoria. E na maioria das vezes não é assim, pessoal. Nós conseguimos perceber isso no dia a dia. Nós conseguimos perceber isso no dia a dia, né? Principalmente em alguns vídeos de outras redes sociais, né, que nós vemos aí que pessoas estão utilizando de alguns conhecimentos espirituais de forma desordenada, né, sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo
sabe, de maturidade para isso, sem entender que portas são abertas, né? Então, e isso tem muito a ver também com o anjo Lerúvia. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele também está relacionado com Saturno? Que é uma esfera de justiça, pessoal. Então, assim, ele também, em algum momento, ele pode ser, digamos assim, deslocado para que seja aplicado também uma justiça. Lembra que eu falei para vocês que tudo também é analisado, né? Tudo é muito bem pensado dentro do espiritual, né? Então não é desordenado que nem a gente. Então em algum momento essa justiça ela pode ser aplicada para que haja um reequilíbrio das coisas. Inclusive o anjo Lerúvia está muito relacionado com a questão de reequilibrar o cosmos, né? Ele está muito conectado com esse equilíbrio, tá, pessoal? Então quando nós utilizamos de conhecimentos, por exemplo, magísticos, né, de forma desordenada, de forma não criteriosa, de forma imatura, querendo ou não, nós mexemos também com o espiritual, né? Nós mexemos com o universo, nós mexemos com o cosmos, pessoal. E isso é grave, porque isso tem consequências, tá? Isso tem consequências que muitas vezes a gente não vai se dar conta agora, mas pode se dar conta daqui a 50 anos. Então, o anjo Lerúvia ele também está muito conectado com essas situações, né? De reequilibrar também aquilo que está desordenado no cosmos, tá, pessoal? O que mais que nós podemos falar do anjo Lerúvia, pessoal? Se você está passando por uma situação que você precisa de uma determinada proteção de forma rápida, ele também atende esse chamado, tá, pessoal? Inclusive, ele está muito relacionado com o Salmo 40, Salmo 40 barra 1, pessoal. E o que fala também nesse salmo, né? Esperei com paciência no Senhor, né? E ele se curvou a mim e atendeu o meu chamado, né? O que isso quer dizer, né? Vocês perceberam? Esperei com paciência, né? Só que essa paciência, pessoal, ela é uma das qualidades que você precisa desenvolver ao longo da sua jornada. Inclusive nas suas orações, você pode e deve pedir por paciência e sabedoria. Principalmente a paciência, tá, pessoal? Na maioria dos casos, tá? Por quê? Porque você vai perceber que quando você pede realmente a paciência com fé, você começa a se tornar quase que inabalável diante da maioria das situações. E uma capacidade de resiliência absurda. Então, você vai começar a perceber que conforme você vai recebendo essas energias, né, de paciência, você vai, ao mesmo tempo, se adaptando às mais diversas situações de forma que nem você acreditava que você conseguiria. E isso tem a ver também com Lerúvia, tá? Tem a ver com vários outros anjos, tá, pessoal? Mas tem muito a ver com Lerúvia também. Por quê? Porque é isso, né? Esperei com paciência no Senhor, né? E ele se curvou a mim, atendendo o meu chamado. Olha que interessante isso. E ele se curvou, né? Tipo de aceitação, atendendo o meu chamado. Qual que é o segredo disso, pessoal? Não quer dizer que Deus se curvou para você. Não é bem dessa forma que está sendo dito. Esperei com paciência. Lembre-se daquilo, você não tem o controle sobre tudo. Você vai aprender isso durante sua jornada. E você vai aprender a desenvolver a paciência, a resiliência. Quando você entende essas questões, aquilo que você pede já foi dado para você. Já tinha sido dado, na verdade, já era seu. Então, esse esperar com paciência é muito mais profundo. Meditem sobre isso, tá? Quando vocês forem fazer essa conexão com Lerúvia, meditem sobre essa parte, principalmente desse salmo, né? 40/1, tá bom, pessoal? E o que mais que a gente pode falar aqui do anjo Lerúvia? Para quem for se conectar com ele e quiser mantralizar o nome dele, vocês dirão, né? Lerúvia. Deixa soar, deixa estender, tá bom? Pessoal, acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.